Todos conhecemos as espingardas automáticas, só de mencionar uma você já pensa em poder. Elas podem despedaçar tudo e destruir qualquer azarado que tenha o infortúnio de ser mirado por uma dessas. As características dessas armas fizeram com que elas dominassem toda a cultura popular por mais de 40 anos. No entanto, apesar de sua influência, as espingardas automáticas atualmente praticamente desapareceram. Nos mercados civis e nos exércitos do mundo, nenhum, e quando digo nenhum, quero dizer absolutamente nenhum exército ou força policial do mundo, usa espingardas automáticas, apesar de que a tecnologia dessas armas apresenta dezenas de vantagens que suas contrapartes semi-automáticas só podem sonhar. Mas se as espingardas automáticas são melhores do que as semi-automáticas, por que não estão sendo usadas por todos os exércitos e forças policiais do mundo? Será que as espingardas automáticas são realmente melhores do que as semi-automáticas? Bom, neste vídeo, vamos falar sobre a história das espingardas automáticas, suas vantagens sobre as semi-automáticas e o motivo do seu desaparecimento repentino. Então é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Guns Club. As espingardas são armas muito de nicho dentro dos exércitos do mundo. Elas têm um alcance muito curto, por isso possuem funções muito específicas. No entanto, continuam sendo armas muito importantes nos arsenais nacionais de dezenas de países do mundo, incluindo os Estados Unidos. Esse país investiu centenas e até milhares de milhões de dólares no desenvolvimento de espingardas ao longo de todo o século XX. Durante todo esse tempo, foram criados vários programas de desenvolvimento. No entanto, a espingarda padrão Avenel e EMI-4, uma espingarda semi-automática, não difere muito de uma Winchester modelo 1897. Mecanicamente falando, é claro, isso nos mostra o pouco sucesso que esses programas tiveram ao tentar melhorar drasticamente o design da espingarda. Para entender o fracasso das espingardas automáticas, devemos estudar suas origens no Vietnã, onde a ideia surgiu. Pense nisso. A selva densa era ideal para os defensores. As emboscadas eram o pão de cada dia dos pobres soldados americanos. Uma espingarda automática com chumbo era o instrumento perfeito para aniquilar em massa qualquer inimigo escondido nos arbustos. Similarmente, os Navy SEALs iniciariam o primeiro esforço para desenvolver uma espingarda automática baseada em um modelo clássico. Remington, eles a chamaram de Remington 7188S, desde que a espingarda em si foi criada. Impossível fazer uma automática, já que se já era difícil disparar uma dessas em modo semi-automático, fazer uma automática parecia impossível. E, dito e feito, o coice da 7188 era tão brutal que não dava para disparar em modo automático de jeito nenhum. O Centro Naval de Armas Especiais, sob a direção do Major Carroll Childress, assumiu o projeto abandonado pelos SEALs e iniciou o primeiro programa para a criação de uma espingarda automática. Chamava-se Armas de Operações Especiais. E foi daí que surgiu o Sistema de Armas Individuais Multipropósito ou Sistema de Armas Individuais Multipropósito. Era uma arma especial, tinha 2 empunhaduras e foi projetada para ser disparada a partir do quadril. Além disso, podia-se minimizar o recuo. Parecia uma arma caseira, mas cumpria seu propósito. O governo cortou o financiamento desse programa e ele foi cancelado, já que se esperava que o emergente M16 atendesse a todas as necessidades dos soldados na selva. Mas os protótipos não morreram. Nos anos 70, o Departamento de Defesa publicou uma solicitação para uma espingarda que pudesse disparar flechetes, sinalizadores, chumbo e munição incendiária, com modos de disparo seletivo e carregadores com mais de 10 cartuchos. Também deveria ter um recuo inferior ao do Remington 870. Da mesma forma, surgiria o programa Repetição Portátil Melhorada Sem Raiamento, ou Artilharia de Repetição Portátil Melhorada Sem Raiamento. Poucas empresas apresentaram protótipos no início. Essa era uma necessidade considerada impossível de satisfazer. Nos anos 80, a Heckler & Koch apresentaria a Heckler & Koch KAUS, uma espingarda totalmente automática do tipo Bullpup, que podia disparar projéteis de tungstênio, flechetes e tinha carregadores removíveis. Era realmente uma maravilha da engenharia.
Outras empresas nacionais entraram nesse concurso em meados dos anos 80, com designs semelhantes ao M16, mas adaptados para funcionar com munições de espingarda. Era algo semelhante ao conceito da Saiga 12, no entanto, eram armas extremamente experimentais e deixavam muito a desejar. Nesse concurso também entraria o famoso Jack Hammer. No entanto, infelizmente, ele chegaria pouco depois que o Departamento de Defesa decidiu mudar o programa para apenas projetar cartuchos de espingarda melhores. Portanto, a arma não era mais necessária. Curiosamente, o criador do Jack Hammer venderia a patente e todos os direitos de sua arma por apenas $300 mil. Quando o programa Chaos foi praticamente cancelado, todos esses protótipos simplesmente foram abandonados. Mas durante essa época, nos anos 80, designers privados também tentariam, de forma independente, projetar uma espingarda automática para o mercado policial. Maxwell Atkinson, em 1972, projetaria a espingarda de assalto Atkinson, ou a AA-12. Essa patente seria vendida para a Military Police Systems, que durante mais de 20 anos trabalhou no projeto, até transformá-lo no que conheceríamos como o AA-12 definitivo em 2005, aquele que todos conhecemos. A EWO, por sua vez, nos anos 80 pegaria o projeto de Atkinson e criaria, por sua vez, o USAS-12, outra enigmática e satisfatória espingarda automática. Esses projetos, baseados nas armas de Atkinson, conseguiram superar o problema do recuo, praticamente não tendo nenhum. Por isso, eram espingardas perfeitas em todos os sentidos. Eram totalmente automáticas e sem nenhum tipo de recuo, apesar de serem melhores do que os projetos convencionais de espingarda. Todas essas armas automáticas nunca conseguiram entrar no mercado civil, eram potentes demais para isso e não tiveram nenhum tipo de sucesso nos mercados policiais e militares. Existem apenas alguns poucos exemplares espalhados pelo mundo e são armas extremamente cobiçadas por colecionadores devido à sua raridade. Os fuzileiros navais e o exército dos Estados Unidos testaram essas espingardas várias vezes ao longo de sua história, porém, nunca as aprovaram para padronização, simplesmente porque ninguém quis adquirir essas armas. Bem, no começo, o principal problema era que tinha um recuo enorme, era tanto que era impossível mirar depois do primeiro disparo. Isso arruinou os primeiros programas de espingardas automáticas nas décadas de 60 e 70. No entanto, nos anos 80 e 90, esses problemas foram resolvidos, amortecendo a pressão no ferrolho para que assim ele nunca pudesse tocar o final da caixa de mecanismos. Essas técnicas foram tão aprimoradas que as espingardas modernas automáticas não tinham nenhum tipo de recuo. Mas apesar de terem resolvido um dos grandes problemas gerais das espingardas, encontraram mais problemas. Nessas armas, a munição calibre 12 é muito grande e pesada. Um carregador de 40 cartuchos intermediários de fuzil dava espaço apenas para 10 cartuchos de espingarda calibre 12. Isso era ridículo para uma arma automática. Além disso, um soldado pode carregar consigo mais de 200 cartuchos de munição para fuzil, mas nesse mesmo espaço só podia carregar no máximo 60 cartuchos de calibre 12 de espingarda. Os soldados com espingarda simplesmente ficariam sem munição rápido demais. Também, após exaustivos testes de tiro, foi determinado que o fogo automático nas espingardas não melhorava as vantagens das espingardas nos campos de batalha. Por exemplo, a curta distância, um tiro de espingarda aniquilaria o inimigo, mas 3 ou 5 tiros a mais são desnecessários. No nível policial acontecia o mesmo. Supõe-se que o policial não quer aniquilar seu inimigo, ele só quer neutralizá-lo. Se o policial se vê na necessidade de abrir fogo contra um criminoso, sempre se espera que o criminoso sobreviva. As espingardas automáticas concentravam poder demais. As espingardas semiautomáticas faziam um equilíbrio melhor entre precisão e poder de fogo e superaram amplamente as automáticas nos testes de tiro. As espingardas automáticas de relativo sucesso foram a USAS-12, avaliadas e usadas por algumas forças especiais do mundo. No entanto, como nunca houve novos lançamentos dessa arma, seu uso foi descontinuado. Também vale mencionar a Saiga 12, uma espingarda semiautomática que pode ser modificada para modo automático. Também teve um sucesso moderado e poderíamos dizer que foi a mais bem-sucedida de todas as espingardas automáticas.
Mas a Verb 12, uma espingarda baseada na saiga mais moderna produzida pela Smash, é uma espingarda totalmente semi-automática, o que nos indica que a característica automática já não é mais tão necessária. Apesar de tudo, essas armas ainda dominam a cultura popular. O caso da Jackhammer é o mais louco. Dessas armas, só foram produzidos 2 protótipos e ela já apareceu em centenas de filmes e videogames por décadas. Na minha opinião, o exército dos Estados Unidos da América está completamente equivocado sobre essas armas. Se os soldados deles tivessem AAA-12s no Vietnã, como dizem, a história poderia ter sido diferente. Qual sua opinião? Comente abaixo. Se você gostou deste vídeo, recomendo este sobre por que os rifles de ferrolho são mais precisos que os semi-automáticos. Agradeço por assistir ao vídeo. Até logo!